Olá, eu sou a Alana, acadêmica de enfermagem da UFAC Campus Floresta, e a gente está dando continuidade à fisiologia sensorial dos sistemas sensoriais especiais, né? Então, eu vou dar continuidade, a gente falou no vídeo anterior sobre a visão, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre a audição. Bom, a audição ela é o sentido responsável pela nossa percepção do som. Então, ela é fundamental para a nossa comunicação e nossa interação com o ambiente. O sistema auditivo ele é composto por três partes principais, que é o ouvido externo, o ouvido médio e o ouvido interno. A gente também pode conhecer nos livros ou em artigos, a gente pode identificar como orelha externa, orelha média e orelha interna. Vocês vão conseguir visualizar na imagem que eu vou passar aí como que isso é distribuído, né? Para vocês entenderem de maneira mais adequada. E também vocês vão conseguir ver do que eu estou falando, as palavras que eu for falando, vocês vão conseguir visualizar. Bom, a orelha externa, ela é composta por a orelha, que a gente consegue ver, né? A parte mais externa do nosso corpo, e meato acústico externo, que é o canal auditivo. Então, esses dois, eles têm a principal função de captar as ondas sonoras e direcioná-las ao tímpano. Então, vai captar a onda e vai mandar para o tímpano, que aí a gente consegue ver na imagem como membrana timpânica. Já na orelha média, contém três pequenos ossos que são o martelo, a bigorna e o estribo. Eles amplificam as vibrações sonoras e transmitem a janela oval da cóclea. Vocês conseguem ver aí, antes de chegar na cóclea tem um garfinho, que é o estribo, e tem essa parte circular, que é a janela oval. Então, ela vai receber essas vibrações e vai mandar para a cóclea. Já no ouvido interno, a cóclea, estrutura em forma de espinal, como vocês podem ver, espiral, né? Contém células ciliadas, que elas são responsáveis por converter as vibrações mecânicas em impulsos elétricos, que são enviados ao cérebro pelo nervo auditivo. Como vocês podem ver, essa parte amarela ligada à cóclea é o nervo que vai mandar direto para o cérebro. Então, essa é a parte anatômica da audição. A gente vai passar agora para a parte do mecanismo de transdução sonora. Então, vocês vão entender como que funciona isso na forma prática, né, fisiológica. Nessa imagem, vocês podem ver como que funciona passo a passo. Quando as ondas sonoras elas atingem o tímpano e ele vibra e movimenta os ossículos, essas vibrações elas são transmitidas ao líquido da cóclea, onde estimulam as células ciliadas dentro do órgão de corte e, dependendo da frequência do som, diferentes partes da cóclea são ativadas. Então, seguindo esse passo a passo, as ondas sonoras atingem a membrana timpânica e se tornam vibrações. Aí a energia da onda sonora é transferida para os três ossos, né, da orelha média, os quais eles vibram. Aí o estribo está conectado à membrana da janela oval. As vibrações da janela oval geram ondas no líquido interior da cóclea, e aí as ondas do líquido empurram as membranas flexíveis do ducto coclear às células pilosas, que são as células ciliadas. Então, eles se curvam e os canais iônicos se abrem. Aí eles geram um sinal elétrico que altera a liberação do neurotransmissor. E o neurotransmissor liberado nos neurônios sensoriais, ele gera o potencial de ação que trafegam pelo nervo coclear até o encéfalo. É importante destacar que vocês precisam entender potencial de ação para entender esse tipo de mecanismo. E aí, continuando. A energia das ondas é transferida do ducto coclear para a rampa do tímpano. E aí ele se dissipa de volta para a orelha média da janela redonda da cóclea, e assim acontece. Então ele volta, né? Ele volta e transmite o som. No caso, ele recebe esse som, né? Então ele é processado no cérebro e volta fazendo esse percurso e gerando a audição. Então, o processamento neural do som, os sinais elétricos, eles são gerados pelas células ciliadas, viajam pelo nervo auditivo até o tronco encefálico, onde eles são processados e integrados antes de serem enviados ao córtex auditivo no lobo temporal.
Então, primeiro ele é processado lá e depois ele volta para o córtex auditivo no lobo temporal. Então, a percepção da frequência e da intensidade, ela é mudada, né? A cóclea, ela organiza as frequências de maneira tonotópica, ou seja, os sons agudos, eles estimulam a base da cóclea e os sons graves estimulam o ápice, né? A intensidade do som, ela é determinada pela quantidade de células ciliadas ativadas e pela amplitude das vibrações, né? Então, os distúrbios auditivos, ele pode gerar, essa perda auditiva pode ser conduzida quando há um problema na transmissão do som pelo ouvido externo ou médio, ou neurosensorial, né? Quando há dano nas células ciliadas ou ao nervo auditivo. Então, o exemplo é a presbiacúsia, perda auditiva relacionada ao envelhecimento. Então, quando ocorre um envelhecimento, né, pode ocorrer de ter uma perda auditiva considerada. Então, isso seria chamado de presbiacúsia. Então, dando continuidade aos sentidos especiais, o equilíbrio, ele é um desses, né, que eu também vou falar um pouquinho sobre ele. O equilíbrio corporal, ele é regulado pelo sistema vestibular, como vocês podem ver na imagem, que é localizado no ouvido interno. Esse sistema trabalha em conjunto com a visão e a procepção para manter a postura e a orientação espacial. Então, para vocês conhecerem as estruturas, vocês podem ver que perto da cóclea a gente tem esse aparelho vestibular. E dentro desse aparelho vestibular, a gente tem os canais semicirculares e os órgãos otolíticos. Vocês vão conseguir ver melhor nas próximas imagens. Aqui, os canais semicirculares, eles detectam os movimentos rotacionais da cabeça, enquanto os otolíticos, eles respondem a movimentos lineares e à força da gravidade. Então, o mecanismo de detecção do movimento dentro dos canais circulares, o líquido da endolinfa se movimenta conforme a rotação da cabeça. Não sei se vocês já ouviram falar, mas tem um líquido dentro do nosso ouvido interno que faz com que a gente tenha esse equilíbrio, como se fosse aquela... É um aparelho que a gente usa, né? A gente não, mas quem faz obra, principalmente, usa uma régua que dentro dela tem um líquido. E esse líquido, ele que vai mostrar se está linear, né? Se está reto aquela superfície. Então, a mesma coisa acontece dentro do nosso ouvido interno. Então, esse líquido, ele vai estimulando as células ciliadas localizadas na cúpula e nos otólitos, as pequenas partículas de carbono de cálcio, eles deslocam-se conforme o movimento, aí ativa as células sensoriais. Então, a integração neural, ela funciona dessa forma. Os sinais captados pelas células ciliadas, elas são transmitidas para o nervo vestibular, né, e enviados para o tronco encefálico e cerebelo. Então, vocês vão conseguir ver nessa última imagem. Nessa última imagem, vocês conseguem ver bem esse caminho, né? Então, ele, conforme o movimento ativa as células sensoriais, aí vai para as células ciliadas e manda para o nervo vestibular, onde eles são processados para coordenar os ajustes posturais e os reflexos, né? E aí, o reflexo vestibulocular, que é conhecido como RVO, ele permite que os olhos eles se mantenham fixos em um objeto, mesmo quando a cabeça se move. Então, ele garante a estabilidade visual. Alguns distúrbios, né, vestibulares, eles podem trazer problemas no sistema vestibular que podem causar tontura, vertigem e também o desequilíbrio. Alguns exemplos desse tipo de problema pode incluir a doença de Meniere, que é caracterizada pelos episódios de vertigem e a perda auditiva, e a vertigem posicional paradoxística, que ela é benigna, né? VPPB, conhecido por VPPB, causada pelo deslocamento dos otônicos, né? Que também eles são conhecidos como carbono de cálcio. Então, nesse vídeo a gente viu sobre a audição, que foi o ouvido externo, falou tudo sobre anatomia, né? O ouvido externo, o ouvido médio interno, o mecanismo, né, de como ocorre a transdução sonora, o processamento neural do som, a percepção das frequências e da intensidade, e também alguns distúrbios auditivos,
Mas também falamos sobre o equilíbrio, né? Que também é um sentido sensorial especial, que a gente falou um pouquinho sobre as estruturas do sistema vestibular, o mecanismo de detecção do movimento, a integração neural, né? E o reflexo vestíbulo ocular, que é RVO, né? E os distúrbios vestibulares também. A gente deu uma pincelada sobre isso para vocês entenderem como uma curiosidade mesmo. Então, desde já eu já agradeço por você assistir até aqui e também peço que acompanhe a saga inteira, né? Não somente desse vídeo, mas de todos os outros, para que vocês tenham um conhecimento completo e não dividido, né? Até o próximo vídeo.